Bem, minha gente, vamos falar de bens públicos, um assunto aí no direito administrativo muito cobrado. Costumo dizer que é um assunto até que eu gosto que as provas cobrem dos meus alunos, porque é um assunto relativamente simples, um assunto que traz muitos problemas, muitas dificuldades nas respostas, certo? E a gente vai tratar desse assunto hoje aqui. E vocês com certeza não errarão, né, se forem perguntadas sobre bens públicos. Tá? O primeiro ponto aí que a gente vai tratar hoje é sobre o conceito, o critério que a gente tem para conceituar bens públicos. Por quê? Porque a gente tem duas situações aí importantes a saber. Primeira é que esse assunto ele tem uma previsão lá no Código Civil, vocês estão vendo aqui no artigo 98. Na verdade, o Código Civil trata dos bens públicos do artigo 98 até o artigo 103. Você tem lá um capítulozinho sobre bens públicos, tá? E aí, no artigo 98, o Código Civil vai trazer um conceito, né? Que você vê aí, que é esse aí que está copiado aí no slide para vocês. São bens públicos, né? Os de domínio nacional, pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Bem, o que acontece aí? É claro que numa prova de marcar, né, se você tiver uma questão que repita esse conceito, você deve marcar, né, como verdadeiro, afinal de contas, isso está escrito no Código Civil. Agora, da perspectiva do direito administrativo, este não é um critério muito bom, talvez não seja um critério muito correto, pelo menos ele é um critério, ele é um conceito aí que ele é incompleto, pelo menos. Né? Para não dizer que ele está errado, porque realmente o que ele está falando não está errado. Por quê? Porque, veja, que o critério que o Código Civil utiliza para dizer se um bem é público ou não é o pertencimento, é o patrimônio, é a propriedade, certo? Então, ele vai dizer que são bens públicos aqueles que pertencem, ou seja, que são propriedades das pessoas jurídicas de direito público. Quem foi que nós já vimos? Quem são as pessoas jurídicas de direito público? A União Federal, os estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Então, essas são as pessoas jurídicas de direito público, certo? O que o Código Civil está nos dizendo é que todos os bens que pertencem a essas pessoas, ou seja, que a União é dono, que o Estado da Bahia é dono, que o município de Salvador é dono, como a autarquia, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, né, o Banco Central, o INSS, todos os bens que pertencem a essas pessoas são bens públicos. E aí segue dizendo que todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. E aqui é que está o problema, né? Enquanto que o Código Civil utiliza o critério de propriedade para dizer que um bem é público ou não, a doutrina do direito administrativo entende que o mais importante é a afetação, que é a destinação, ou seja, não é tão importante para nós, do direito administrativo, para dizer se um bem é público ou não, você saber a quem ele pertence. É muito mais importante você saber para que ele está sendo usado, qual é a destinação do bem. Por quê? Porque é verdade que isso aqui que o Código Civil está falando é verdadeiro. Claro que todos os bens que pertencem à União, que pertencem aos estados, tal, esses são bens públicos, isso é óbvio. Mas acontece que a gente pode ter um bem que pertença a um particular, mas que ele seja considerado um bem público em determinado momento, desde que ele esteja destinado à prestação de um serviço público. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho uma casa, certo? A casa é uma propriedade privada, ela pertence a um particular, que no caso sou eu. Mas se por acaso a prefeitura aluga a minha casa para instalar na casa uma creche, uma UPA, esta casa, apesar dela ser de propriedade privada, porque obviamente que a propriedade não vai mudar aí, mas ela será considerada um bem público para todos os efeitos.
Então, enquanto esse contrato de aluguel estiver em vigor, enquanto a minha casa estiver sendo usada para a creche, para a UPA, para, enfim, qualquer coisa que seja da prefeitura, para ser a sede da Secretaria de Meio Ambiente, a sede da Secretaria de Segurança, ou seja, enquanto isso estiver acontecendo, a minha casa é bem pública. Então, veja que a questão do pertencimento, claro que ela é importante, é óbvio que o que o artigo 98 está falando é uma verdade, mas o artigo 98 ele fala do que é óbvio, né? Ninguém diria que um bem que pertence à União é privado, todo mundo diria que é público. Então, ninguém erra o que está escrito no 98. O que as questões gostam de fazer é exatamente pegar os bens que não vai ser tão imediato assim a resposta, se você não souber que para o direito administrativo a afetação é que é definitiva. Então, o que a doutrina vai dizer? Que deve-se compreender como bens públicos todos os demais bens, mesmo pertencentes a pessoas de direito privado, mesmo pertencentes a particulares, desde que eles sejam destinados, afetados à prestação de um serviço público. Por exemplo, empresas estatais, concessionárias, todos os bens que estão vinculados à prestação de serviços públicos são públicos. Por exemplo, já falei da minha casa, mas quer ver outro exemplo interessante? As empresas de ônibus, transporte urbano. Então, as empresas que circulam na cidade com os ônibus para fazer o transporte coletivo, aqueles ônibus são bens públicos, em que pese pertencerem a pessoas de direito privado, são concessionárias, são empresas privadas, mas os bens são públicos, os ônibus. Ah, são todos os bens desta concessionária? Não. São aqueles bens que estão diretamente ligados à prestação do serviço público. Por exemplo, nessa mesma concessionária, nessa mesma empresa de ônibus, vamos imaginar que a empresa ela tenha um carro para ser usado pelo diretor. Este carro não é bem público, este carro é um bem privado da empresa, porque é um carro que não está afetado, não está destinado, não está vinculado à prestação do serviço público, certo? Mas os ônibus são bens públicos. O metrô, né, que pertence a uma empresa privada, é um bem público. E qual a importância de saber isso? Daqui a pouco a gente vai ver que, por exemplo, esses bens eles não podem ser penhorados. Então, se a empresa do metrô tem uma dívida, um juiz, por exemplo, não pode mandar penhorar o metrô para quitar a dívida, porque bem público, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é impenhorável, certo? Então, cuidado com essa coisa de conceito, que depende aí, se você pega o conceito do Código Civil, ele usa o critério de propriedade, mas você vai para a doutrina, para o direito administrativo, o critério principal é a destinação, é a afetação, tá certo? Agora, claro que aí eles não são conceitos que se repelem, eles devem ser complementares, tá? De maneira que numa questão que tenha a cópia Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui, você não pode marcar aqui se está errado, certo? Eu trago aqui uma jurisprudência aí para exatamente mostrar isso. Eu tenho aqui, ó, uso capião imóvel que pertence à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Ela é uma pessoa de direito privado, apesar de pertencer à administração pública, ela é de direito privado. E aí você tem lá uma casa, um imóvel, né, que estava querendo, né, talvez alguém querendo usucapir esse imóvel. E aí diz aqui, ó, impossibilidade de ser reconhecido usucapião. Eu falei da penhora, mas aqui aproveitando essa decisão, uma outra coisa que não pode acontecer com bens públicos é exatamente o usucapião. Você não vai fazer usucapião de bens públicos. Então, aqui está falando de uma outra característica, não está falando da penhora, está falando da chamada imprescritibilidade. Então, não pode haver uso capião de imóvel que pertence à Caixa Econômica. A Caixa Econômica não é uma entidade de direito público, é de direito privado, tá certo? Relacionado ao sistema, por configurar-se bem público. Então, os imóveis da casa que estão relacionados ao SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, eles são considerados bens públicos, apesar de serem propriedade da Caixa, e a Caixa são uma pessoa de direito privado, certo? Por conta do serviço público. Mesma coisa aqui embaixo, aqui tem a ver com penhora, vinculação da atividade à sociedade. Então, aqui eu tenho uma sociedade de economia mista, que é essa aqui, a Companhia de Abastecimento de Água, Estado de Alagoas, como se fosse a nossa Embasa aqui na Bahia, né?
uma sociedade de economia mista, também é uma entidade de direito privado. E aí você tem um imóvel lá, certo? E aí você vê aí a discussão do imóvel, né, prestadora de serviços públicos. Então, não é possível fazer essa penhora, né, por conta do fato de estar ligado ao serviço público. Então, mesmo sendo uma entidade de direito privado, também não pode se fazer a penhora. Então, aqui está falando da imprescritibilidade, aqui está falando da impenhorabilidade, né? Vocês perceberem aí que a doutrina, né, na prática, vai se adotar sempre aquilo que a doutrina diz, porque, como eu disse, o Código Civil não está errado, mas ele está incompleto, certo? Então, o primeiro ponto importantíssimo você saber de bens públicos é isso aí. Segundo ponto muito cobrado em provas tem a ver com exatamente as classificações, tá? E aí tem duas classificações especialmente importantes, especialmente cobradas em prova. A primeira é quanto à titularidade. Uma classificação tranquila, bens federais que pertencem à União Federal e às suas entidades, bens estaduais, bens municipais, certo? Quanto à titularidade, não é uma classificação difícil e você, obviamente, entender o que é um bem federal, o que é um bem estadual, o que é um bem municipal, certo? Agora, aqui tem uma coisa que cai muito em prova e por isso eu vou fazer questão de olhar com vocês aqui, inciso a inciso, que é esse artigo 20 aqui, ó. Esse artigo 20, que traz uma lista de bens federais, isso cai bastante em prova. Então, por isso que a gente vai olhar exatamente esse artigo aqui já já. Tá? Mas antes da gente chegar a começar a olhar esse artigo, o que eu queria dizer para vocês? Que se você pegar aqui de cima para baixo, você vai sempre por exclusão. Tá? Em regra, a grande maioria dos bens públicos no Brasil são bens federais, daqui a pouco eu vou mostrar por que isso. Para você chegar a um bem estadual, você vai ter que excluir que é federal. Né? Então, primeiro você imagina, se for para você chutar uma questão, você não sabe, não estou lembrando, vou chutar, chute que é federal, que é mais provável você acertar. Tá? Para você chegar nos estaduais, a gente vai ver daqui a pouco na Constituição, no artigo 26, que é sempre por exclusão do federal, certo? E município, gente, é muito pouco realmente os bens municipais. Você tem que excluir federal, estadual, exclui os particulares. O que sobra e que está dentro do território do município é que pode ser municipal. Tá? O município tem pouquíssimos bens, normalmente as ruas, né, praças e tal. Alguns municípios nem têm prédios, porque a maioria dos prédios é tudo alugado, né? Então, enfim, mas a maioria dos bens são federais, tá? E esse artigo 20 aqui é muito cobrado, por isso que a gente vai olhar aqui o artigo 20 da Constituição, vamos olhar aqui de um em um, exatamente falando, né, das pegadinhas e dos principais pontos que as questões gostam de cobrar com relação a esse artigo 20, tá? Então, vocês percebam aí, são bens da União, então estamos falando de bens federais, né? Estamos falando da União Federal. Inciso 1, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Bem, primeira coisa desse inciso 1 é que ele não está dizendo nada com nada, né? O que é da União, o que é dela e o que vier a ser dela. Isso é meio óbvio, né? Então, é um inciso meio doido que está aí. Mas tem duas coisas aí que a gente pode extrair desse princípio e que aí sim termina ele sendo importante. O primeiro é demonstrar aquilo que eu acabei de dizer. A grande maioria dos bens são federais, certo? A Constituição ela deixou assim uma lista aberta, ou seja, esse inciso 1 também mostra que é exemplificativo, né? Então, a gente tem essa lista aqui, que é a lista mais importante de bens federais, mas quando você lê esse inciso 1, você percebe que essa é uma lista exemplificativa, que significa dizer que nós podemos tranquilamente ter diversos outros bens federais, né? As provas podem tranquilamente cobrar diversos outros bens federais, então vocês não podem imaginar que é só isso aqui, mas, principalmente em prova de marcar, né? Galera que ainda vai fazer o AB aí, prova de concurso, como é essas bancas FGV, essas coisas, é essa lista aqui que cai, certo? Então, inciso 1. Inciso 2. Aqui eu preciso de muita atenção de vocês, galera, porque essa é uma pegadinha das mais comuns com relação a esse artigo e que a galera cai por uma bobagem, sabe? Porque veja aqui, ó, as terras devolutas indispensáveis à defesa, aí a pessoa lê isso aqui e aí ela pensa o seguinte, que em regra as terras devolutas são federais. E não é isso que está dito aí, gente. Não é isso que está dito aí. Em regra, as terras devolutas, ela pertence ao Estado. Tem a ver com capitanias hereditárias que foram devolvidas ao Estado, como as capitanias
hereditárias estavam, né, sendo desfeitas. Então, como regra, terra devoluta, ela é estadual, tá? Aí você lê esse inciso, oxe, e o que está dizendo esse inciso? Veja, não está falando de toda a terra devoluta. Está falando das terras devolutas que são indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações, construções. Então, cuidado com a leitura desse artigo, porque a maioria das pessoas, ao ler esse artigo assim rápido, pensa, então, beleza, a terra devoluta é federal. Negativo. Terra devoluta, a princípio, ela é estadual. Para você dizer que uma terra devoluta é federal, tem que estar ligado à questão das fronteiras, questão militar, ou ligadas a outras questões federais, como, por exemplo, vias federais, preservação ambiental, né, de competência federal e tal. Cuidado com esse inciso 2, tá? Porque você não pode ler isso aqui imaginando que a questão está dizendo, olha, a maioria das terras devolutas, ou em regra, quando tiver uma terra devoluta, ela será estadual ou é federal, que não é isso. Em regra, ela é estadual, excepcionalmente, nessas circunstâncias aqui, é que elas são federais, tá? Toda terra devoluta é pública, tá? Então, falou de terra devoluta, é bem público e, em regra, será estadual, a menos que esteja ligado aí à fronteira. Eu quero aproveitar aqui esse inciso 2 também para falar de uma outra dica, né? Que às vezes a gente pode lá na hora não lembrar, decorar esses bens todos. Galera, tudo que estiver ligado à fronteira, à questão militar, de segurança nacional, é federal, certo? Sempre que a questão de ser um bem tal, lá, qualquer coisa que está na fronteira, um bem, a casa, não sei o quê, que é militar, que é segurança nacional. Falou nessas três palavras, fronteira, militar, segurança nacional, isso tem a ver com soberania nacional. Logo, é um bem federal, certo? É um bem federal. Bem, inciso 3 aqui, lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam ao território estrangeiro dele provém, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, vamos lá. Esse inciso 3 está falando de água doce, tá? Lagos, rios, qualquer corrente d'água. Né? Então, está falando de águas doces. Primeira coisa, quando se fala de água, os terrenos marginais, as margens e as ilhas e as praias acompanham de quem é aquela água. Então, se a água é federal, a praia é federal, a ilha é federal, a margem é federal. Se é estadual, a mesma coisa, se é municipal, a mesma coisa. Certo? Então, esse é um primeiro ponto importante da gente saber. Tá? Segundo ponto, em regra, águas, e aí envolve inclusive a água salgada, apesar daí no inciso 3 ainda está falando de água doce, né? Em regra, a água também é federal, certo? Para você ter uma água estadual ou municipal, primeiro ponto, esta água, seja um rio, seja um lago, seja uma lagoa, seja qualquer corrente d'água, ela tem que estar exclusivamente dentro do território daquele ente. Então, se é um rio baiano, primeiro ponto, é um rio que tem que nascer e morrer no estado da Bahia. E no seu percurso, ele não pode entrar em outro estado. Se for municipal, idem. Então, para você dizer que um rio ele é municipal, o município de Salvador, ele tem que nascer e morrer em Salvador. Por isso que é muito difícil você ter rios, especialmente rios estaduais ou municipais. Lagoas, lagos pode até ser, mas rio é meio complicado, certo? Então, por isso que eu estou dando também essa dica. Normalmente, a água é federal. Outra coisa, qualquer rio, isso serve, na verdade, para qualquer bem, né? Eu falei lá em cima de fronteira. Se tem a ver com fronteiras, ele vai ser federal. Porque a gente sabe que, historicamente, a gente usa obstáculos naturais para desenhar as fronteiras. Né? Então, às vezes, a fronteira do estado da Bahia de Sergipe é feita pelo rio tal. Pois bem, esse rio ele dá nos dois estados, né? Ele não é nem de um nem de outro, então ele vai ser federal, certo? Se tiver em mais de um estado, é federal. Qualquer rio, qualquer água que se relacione com outro país, aí que é federal mesmo, porque isso aí tem a ver com soberania. Então, o rio que nasce no Uruguai e entra no Brasil, ou que nasce no Brasil e entra no Uruguai, mesmo que, por exemplo, só passe pelo estado do Rio Grande do Sul,
Esse rio não é estadual. Esse rio ele é federal. Por quê? Porque ele se conecta, ele se relaciona também com outro país, e isso tem a ver com soberania, certo? Então, com relação a águas, né, eu diria também que a maioria delas será estadual ou será federal, só se você tiver aquela situação de uma água que só esteja dentro de um território muito específico, para você dizer que é estadual ou municipal, e mesmo assim que não sirva de limite de fronteira. Porque se servir de limite de fronteira para estados, ele vai ser federal. Agora, se servir de, por exemplo, um rio que fique só dentro do estado da Bahia, né? Ele servindo de fronteira entre municípios, ele é um rio estadual, só o estado da Bahia. Ele não está em um município só, porque ele é fronteira de municípios, então ele não pertence nem a um nem a outro. Então, ele vai ser um estado baiano. Tá? Aí eu boto aqui algumas informações, né, que é um terreno marginal, né, e o que é uma praia fluvial, toda a extensão de água. O fato é que os terrenos marginais, as praias e as ilhas, elas vão seguir a água. Então, se a água é federal, terreno, praia federal. Se a água é estadual, terreno, praia estadual. Se é municipal, terreno e praia também, né, é sempre municipal. Seguindo aqui, nós temos a questão das ilhas, né, que eu meio que já respondi aqui, né? O que é que pertence à União Federal? Ilhas fluviais e lacustres, né, ou seja, de lagoa, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras. Então, ilha, falou de ilha, gente. A probabilidade dela ser federal também é muito grande, até porque a maioria da água é federal. E eu disse que a ilha segue a água, normalmente. Né? Então, se a ilha está numa água que é estadual, água que é municipal, água que é federal, ela vai seguir. Então, como a maioria da água é federal, você vai ter também que a maioria das ilhas são federais. A única exceção é essa aqui, ó, as que contêm sede de municípios. Isso aqui foi no texto original da Constituição, não tinha isso. Não tinha essa partezinha aí, falava das ilhas e tal. Isso causava um problema gigantesco, por quê? Que a Constituição dizia que as ilhas, né, oceânicas, costeiras, elas eram federais, e você tem municípios que é a ilha, né? Aqui mesmo na Baía de Todos os Santos, nós temos, por exemplo, Madre de Deus, que é uma ilha. Então, como assim? Madre de Deus é um território federal, mas é um município. Como é que ficava isso? Então, por conta desse problema, a Constituição foi alterada e aí se criou essa situação que se completou, né, a sede, município, exceto aquelas afetadas a serviço público, ou seja, se você tiver uma ilha, né, que apesar de ser município também, você tem áreas de serviço público federal, unidade de ambiente, proteção ambiental federal, essa parte vai ser a federal, não necessariamente a ilha toda. Normalmente a ilha toda termina se transformando numa área de proteção ambiental, uma APA, né? Que aí eu já estou explicando, ilha fluvial, ilha de rio, lacustre, ilha de lago, ilha oceânica, longe da costa, eu perto da costa, só para vocês entenderem aqui algumas nomenclaturazinhas que estão aqui em cima, são bem simples, mas às vezes alguém tem dúvida, né? Não entende exatamente o que é, então eu coloco aqui para vocês entenderem, tá? A partir daqui do inciso 5, inciso 6, inciso 7, a gente está falando de mar, de oceano. E eu já disse a vocês que a maioria das águas ela é federal, e isso, obviamente, vai se repetir quando a gente fala de mar, de oceano, né? Então, você tem os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Isso aqui está no oceano. O mar territorial, os terrenos de maneira, ou seja, o terreno, as terras, as praias acompanham a água. Então, se a água ela é federal, os terrenos da água serão federais. Certo? Aqui é aquele famoso terreno de marinha, né, que a galera fala da praia, que é sempre federal, e tem uns problemas que em Salvador nós tivemos problemas há alguns anos atrás com as barracas de praia, em alguns lugares, problema com a galera que constrói casas, né, e tal, porque existe ali aqueles famosos 33 metros, certo? Medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha de pré-mar média de 1831, né? Ou seja, eu vejo a galera falar assim, é 33 metros a partir da maré cheia. É realmente a maré cheia, pré-mar é maré cheia, né? Baixa mar é maré baixa. Mas não é a maré cheia de ontem, nem de hoje. É a maré cheia média de 1831. Você tem que ir nas cartas náuticas, existe isso na lei, existe uma lei que diz, e verificar onde foi a maré cheia média de 1831.
E é a partir dali que você mede o que é terreno de marinha, né? E a gente sabe que com o aquecimento global, os oceanos têm aumentado, né? Então, a gente não tem hoje a mesma linha de baixa mar nem de maré alta, né, chamada pré-mar, que tinha em 1891. Então, não é 33 metros da maré alta de hoje de manhã, nem de ontem, nem do mês passado. Tem que realmente pegar uma carta náutica, voltar lá, olhar nos, né, nos assentamentos lá, para ter a medida certinha, certo? Mar territorial, galera, é o que eu quero falar de baixo para cima, porque me parece mais lógico. Tá? Então, esse aqui é o terreno, né? A famosa praia, né? Aquilo que é da marinha. O mar territorial, gente, são 200 milhas náuticas, milhas marítimas, de largura, a partir da linha de baixa mar, maré baixa, do litoral continental. Aqui tem uma coisa interessante sobre isso. Esse mar, ele é federal. Pronto, essas águas ali, tudo que ali é federal. Mas uma coisa que às vezes a gente esquece, e isso muitas vezes pode ser usado em questões de direito penal, direito internacional, público, gosta muito dessa coisa, é porque a gente está acostumado a olhar o mapa mundi. Você tem um globo terrestre em sua casa, você tem um mapa mundi, a fronteira, né, no litoral, normalmente dos mapas mundi, aquela linha pretinha, bem fininha, ela é desenhada exatamente onde termina a Terra, né? Onde termina o continente, né? Onde você enxerga o continente, simplesmente está acima do oceano. Mas, na verdade, território brasileiro, ele vai 12 milhas náuticas para dentro do mar. Inclusive, se você procurar no Google, tem alguns mapas que marcam isso de maneira correta. Então, aquela barriguinha, né, do Brasil. O Brasil faz aquela barriguinha ali, Nordeste, tal, Bahia. Quando a gente pega o mapa mundi, a linha, a fronteira, né, o território brasileiro, está bem quando termina a terra, antes da água, do oceano. Mas, na verdade, é errado isso. Teria que ser uma linha dentro do oceano, né? Inclusive, a gente tem Fernando de Noronha lá em cima, né? Então ela vai mais para longe ainda, porque também é 12 milhas náuticas a partir de Fernando de Noronha. Então, a gente tem uma barriga grande aí de mar, de oceano, que é mar territorial. Por que é chamado de mar territorial? Porque é território brasileiro. Então, nessas questões aí de direito penal, direito internacional, qualquer coisa que aconteça dentro desse mar territorial é como se tivesse acontecido aqui na Terra. Então, questão de direito criminal, direito ambiental, direito tributário, direito civil, direito do consumidor, tudo se aplica à legislação brasileira. Então, quando a gente estuda a legislação do espaço, é bom a gente saber que o território brasileiro, efetivamente, no seu litoral, não acaba na praia, né? Ele acaba 12 milhas náuticas para dentro do mar. Certo? Inclusive, para uma embarcação entrar ali, ela tem que ter autorização da Marinha. O turista, para estar ali, tem que ter visto. Né? Um avião, para entrar, não é no terreno, nas 12 milhas náuticas, ele tem que ter autorização da aeronáutica, sob pena de poder ser considerado um ato de agressão, né? Um ato de guerra. Certo? É porque não dá para a gente fazer uma alfândega lá no mar. Então, as alfândegas ficam na terra. Né? Mas, se fosse para ser, né, coerente com o território brasileiro, as alfândegas, o lugar do turista mostrar o passaporte dele para entrar, tinha que ser lá, 12 milhas náuticas para dentro do mar, inclusive para o espaço aéreo, né? Porque a parte de cima também é soberania nacional. Tá? Quando você termina isso que nós chamamos de mar territorial, certo? Você tem uma coisinha chamada zona econômica exclusiva, que é isso aqui, zona econômica exclusiva. Compreende uma faixa que se estende das 12 milhas, por que das 12? Porque as 12 é mar territorial, até 200 milhas náuticas. Então, veja, quando você termina o mar territorial, 12 milhas náuticas, até 200 milhas náuticas, aí você tem a chamada zona econômica exclusiva. Qual é a diferença da zona econômica exclusiva para o mar territorial? É que a zona econômica exclusiva já não é mais território brasileiro, mas é um espaço de oceano em que o Brasil é que tem a soberania e a prioridade de explorar todos os recursos naturais. Petróleo, pré-sal, sei lá que negócio vai ter lá, e também questões ambientais, tá? Preservação ambiental, estudos biológicos, biologia marinha, tal.
tudo isso aí dentro dessa zona, apesar de não ser mais território brasileiro, mas é de responsabilidade do Estado brasileiro, né, fazer isso aí, tá? Passou essa zona econômica exclusiva, aí você chega naquilo que nós chamamos de águas internacionais, né? Aí realmente você está nas águas internacionais e aí você tem que ver as regras de direito internacional para ver como é que se relaciona ali, tá? Mas a soberania mesmo de território é só aqui. E você tem os recursos naturais da plataforma continental. Tudo que tiver na plataforma continental, que aí tem a ver, né, o prolongamento natural do território até o bordo exterior da margem continental, solo e subsolo, aqui tem a ver mais ou menos com as placas tectônicas, né, o crosta terrestre, tudo que tiver ali e for de recurso natural também é bem federal, certo? Também pertence ao Estado brasileiro. Ele pode deixar o explorar aqui na zona econômica? Pode. O ponto é que eu não posso pegar aqui um navio japonês, ele não pode entrar aqui na zona econômica exclusiva e pescar sem autorização brasileira. Não é possível que ele deixe outras pessoas explorarem, mas é ele que tem que autorizar a fazer isso, tá? Porque é essa zona econômica exclusiva e esses recursos naturais aqui da plataforma, tá? Seguindo aqui ainda no artigo 20, né? Você tem aqui alguns incisos, eu digo esses últimos incisos aqui, eles todos têm uma mesma ideia, que são as riquezas, né? Tudo que é riqueza, você vai dizer que é federal. Então, você tem as riquezas, né, de energia hidráulica, potencial de energia hidráulica, você tem os recursos minerais, inclusive do subsolo, as cavidades, aqui riquezas mesmo, no sentido de grana, né, de dinheiro, riquezas econômicas, aqui riquezas históricas, né, sítios arqueológicos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aqui riquezas históricas. Mas esses quatro últimos incisos aqui, eu gosto de resumi-los nessa ideia de riquezas, né? Todas as riquezas, elas são federais, certo? Então, se é riqueza, ela é federal. Se você tem aqui, por exemplo, uma fazenda, né? E na sua fazenda você descobre ouro, diamante, isso não é seu, isso é da União Federal. Para você explorar, você tem que ter autorização da União Federal para explorar. Certo? Não é porque está em sua fazenda, em sua propriedade, que aquelas riquezas ali te pertencem, certo? Algumas observações aqui finais, certo? Duas. Primeiro aqui sobre os índios. Observe, as terras tradicionais, e essa é uma pegadinha muito comum também, às vezes a gente vê pessoas por aí falando bobagem. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não são dos índios, elas são federais, elas são da União Federal, do Estado brasileiro. O que o índio tem é um usufruto vitalício, mas ele não tem a propriedade é do Estado brasileiro. Certo? Agora, o Estado brasileiro garante e permite que o índio use, explore vitaliciamente, obviamente por uma questão da nossa história, né? São os povos tradicionais, enfim, formadores aí da nossa cultura e tal, tá? Então, cuidado com essa coisa do índio, você não pode marcar nenhuma questão que diga que a terra é propriedade do índio, é do índio. Não, a terra é do Estado brasileiro que dá ao índio o usufruto vitalício e garante isso. Então, cuidado com isso. E, finalmente, uma outra pegadinha muito famosa com relação a esse artigo 20 aí, tem a ver com esse parágrafo segundo, certo? Por quê? Porque também, assim como eu falei das terras devolutas, né, que a pessoa lê ali e fala, pô, então terra devoluta é federal, esse parágrafo segundo também faz com que as pessoas tenham uma percepção errada, certo? Agora está escrito aí a percepção certa, porque a pessoa lê e aí ela vai normalmente para o mais fácil do entendimento. Então, veja só, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras, a gente chama essa faixa aqui de faixa de fronteira, certo? Ao longo das fronteiras, designada como faixa de fronteira, está aqui o nome, é considerada fundamental para a defesa do território nacional. E sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Veja, não está dizendo o parágrafo 2º, e é isso que a questão vai dizer para você escorregar e errar, que a faixa de fronteira é bem público federal. Não está dizendo que ela pertence à União Federal. Certo?
Não é isso que está dizendo. Então, uma pergunta de prova. Você pode comprar um terreno e construir sua casa numa faixa de fronteira? Pode. Você pode ter uma propriedade privada numa faixa de fronteira? Pode. Eu não estou dizendo que tem. Estou dizendo que, em tese, pode. Que não está dizendo que a faixa de fronteira pertence à União. Para que isso estivesse, você teria que ser aqui, inciso 12, a faixa de fronteira. Pronto, aí é bem da União. Não. O que está dizendo é que esta faixa vai ter uma legislação específica. Só isso. Como é uma faixa que é importante, que é fundamental para a defesa, sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Então, eu posso ter uma lei que diga, ó, ninguém pode ter casa na faixa de fronteira. Beleza. Mas tem que ver o que, é que a lei vai dizer. Não tem como dizer que é bem público. Cuidado com essa redação do parágrafo 2º, porque o mais comum aí é o aluno ler e pensar, opa, faixa de fronteira, aí grava, né? São 150 quilômetros de largura, isso é bem federal. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que nesta faixa de fronteira, a ocupação, a utilização desse terreno aí vai ter uma regulamentação especial em uma lei específica para tratar de como é que se ocupa e se utiliza bens nessa faixa. Mas, em momento nenhum, está dizendo que é um bem público, não está dizendo que é um bem federal, não está dizendo que pertence à União, não está dizendo nada disso aí. Tá? Então, cuidado, porque como você vem lendo os incisos, tudo é da União, chega no parágrafo 2º, aí você lê isso aí, pô, então faixa de fronteira, essa faixa de 150 quilômetros aí é da União Federal. Não é disso que se trata esse parágrafo 2º. O mesmo serve para a água, ou seja, minha propriedade pode colocar um poço. Bem, poder pode, né? A água é recurso, é recurso mineral, né? O certo para você fazer poço, você tem autorização também. No Brasil, ninguém faz isso, né? Por quê? Porque o poder público não tem capacidade de fiscalizar todo mundo. Mas se a gente fosse agir certinho, 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 para você cavar o poço, você tem que ter autorização. Porque a água é um recurso mineral e pertence à União Federal. Né? Mas, como a água é também um direito fundamental, né, do ser humano, direitos humanos do acesso à água, e o poder público não tem mesmo como controlar tudo isso, termina ficando elas por elas. Beleza? Galera, com relação a essa classificação de bens federais, estaduais e municipais, esse artigo aí é o mais importante. Mas vamos olhar aqui o artigo 26, que é o artigo que fala dos estados. E aí eu quero chamar aqui, basicamente, duas coisas para vocês com relação ao Estado. Né? Então, está aqui no 26, eu já falei que são bens residuais. E aqui eu vou mostrar. Veja que todos os incisos ó, falam das águas, as ilhas, ilhas fluviais, terras devolutas. Perceba que tudo depende de você primeiro excluir da União. As águas tal, ressalvadas as decorrentes de obras da União. Áreas, não sei o que, excluídas aquelas da União, municípios, ou terceiro, que aqui principalmente tem a ver com as ilhas que são sede de municípios, né? Ilhas, não sei o que, não pertencentes à União. Terras devolutas, não compreendidas dentro da União. Então, por isso que são bens residuais. Você vai chegar nos bens estaduais quando você excluir de que isso não é federal. Não é federal e não é privado, né? Não é federal, não é privado, vai ser estadual em regra. E esse inciso 4 aqui é exatamente o inciso que mostra que terra devoluta em regra é do Estado. Por quê? Porque, apesar de ser subsidiariamente, veja que os que são da União, que nós acabamos de ver, são restritos, é ligado à fronteira, questão militar e questão de preservação ambiental. Todo o resto é estadual. Então, por isso que, em regra, terra devoluta é estadual. Apesar da redação aqui terra devoluta estadual não compreendida da União, ou seja, você chegará nelas por subsidiariedade, mas o número de terras devolutas que é da União é muito menor do que a que é do Estado, por quê? Porque só será da União naquelas hipóteses específicas que estão lá, que tem a ver com fronteiras e com segurança. Todo o resto é estadual, então. Então, por isso que a maioria, por isso que, em regra, a gente vai dizer que as terras devolutas são estaduais. Até pela lógica da história, como eu disse, esse termo terra devoluta tem a ver com o que foi devolvido das capitanias hereditárias. E se você pegar um mapa aí que dividiu o Brasil, né, nas capitanias hereditárias, você vai ver que basicamente as capitanias hereditárias coincidem com os estados, né? Então, até pela lógica
do que vem a ser as terras devolutas, certo? A outra classificação, ela é até a mais trabalhada, a mais estudada e a mais cobrada, que é essa daí. Então, a gente viu agora a classificação quanto à titularidade, bem público com relação a quem pertence, União, Estados e municípios. Agora, quanto à destinação, quanto à utilização dessa terra, ou desse bem, dessa terra não, desse bem, tá? Isso vai estar lá no Código Civil, no artigo 99, né? A gente viu que o conceito está no 98, e logo abaixo do 99 traz essa classificação, e essa classificação aí, gente, é certo que isso aí cai em prova muito, 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 muito. Então, são três bens públicos que nós temos. Os bens de uso comum do povo, ou alguns autores falam só de bens de uso comum, tanto faz, os bens de uso especial e os bens dominicais, ou dominical, ou dominiais. Dominicais ou dominiais, tanto faz. Tá? Vamos lá. Você tem no inciso 1, bem de uso comum, os bens de uso comum do povo, tais como os rios, tal, 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 tá 99, inciso 1, 99, inciso 2. Os de uso especiais, tais como isso e aquilo, e depois os bens dominicais e tal. O que eu quero chamar a atenção aqui é que perceba que o dispositivo legal, ele não diz, ele não conceitua, ele traz exemplos. Então, bem de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, mas não está conceituando. A mesma coisa aqui, ó. De uso especial, tais como edifícios, terrenos, nada mais não está conceituando. Ele está trazendo exemplos, tá? Mas é a partir desses exemplos que a gente consegue traçar um conceito. Porque, por exemplo, se você pega aqui rios, mares, estradas, ruas e praças, o que esses bens têm em comum que fazem com que eles estejam no mesmo grupo? Porque para eles estarem no mesmo grupo, eles têm que ser parecidos em alguma coisa. Então, o que seria um bem de uso comum do povo? Observe, rios, mares, estradas, ruas e praças são bens, galera, que estão postos à disposição livre da sociedade. Por isso que é uso comum do povo. Então, são bens que estão aí abertos à utilização, as pessoas podem usar de certa forma livre. Eu não tenho requisitos para a utilização desses bens, não tenho horários, não tenho roupa certa para ir, não tenho que pagar para ir. Né? Ou seja, são bens que estão abertos à utilização livre e desimpedida de toda a população, democraticamente, igualmente, sem prioridade, sem nenhum tipo de requisito ou regulação própria muito específica para usar. Ok? Agora, não significa dizer que eu não posso ter, em algumas situações, alguns requisitos, certo? Por exemplo, uma das características que muitos autores vão falar de bens públicos é que eles têm utilização gratuita, em regra. Mas o fato de cobrar, necessariamente, não significa dizer que o bem não é mais de uso comum. Por exemplo, a gente está falando aqui das estradas, né? E hoje nós temos boa parte das estradas são pedagiadas, você paga o pedágio. O fato de pagar pedágio não diz, não significa que a estrada não é um bem de uso comum do povo, tá? Então, assim, em regra, são bens de utilização gratuita, utilizações inespecíficas. Então, vamos pegar rios, né, ruas, praças, mares, as praias. A praia você pode usar livremente. Você pode ir para a praia para ficar meditando, você pode ir para a praia para tomar um banho de mar, você pode ir para a praia para ler um livro, você pode ir para a praia para dormir, você pode ir para a praia para fazer esporte. Você não tem uma única utilização para a praia. Essa é uma característica do bem de uso comum, certo? Inclusive, se alguém quiser utilizar um bem de uso comum do povo de uma forma muito específica, e principalmente que a forma de utilizar vai impactar em outras pessoas, provavelmente aí ele vai precisar de autorização, vai precisar talvez de pagar algumas taxas. Então, por exemplo, você tem lá a praia, você pode ir livremente lá usar a praia, mas se você quiser fazer um campeonato de futebol na praia, armar uma arquibancada e tal, aí provavelmente você vai precisar solicitar
autorização, né, nos órgãos públicos, talvez pagar algumas taxas, enfim. Porque, veja, aí você está dando uma destinação muito específica a um bem que é de utilização livre. E, principalmente, você está utilizando de uma forma que pode até impactar ou dificultar ou impedir que outra pessoa use também. Então, ruas, você pode andar à vontade na rua. Mas se você quiser fazer uma passeata, você tem que informar a prefeitura, porque na hora que você for fazer sua passeata na rua, você vai atrapalhar, né, causar algum transtorno à vida de outras pessoas que também têm o direito de se utilizar daquela rua. Tá? Então, em regra, os bens de uso comum do povo não têm muitos critérios, muitos requisitos, muitas coisas para se usar. Eles são de utilização livre e desimpedida. Já os bens de uso especial, como o próprio nome está dizendo, uso especial, são bens vinculados ao exercício de alguma atividade administrativa ou ao uso especial coletivo. Por isso que aqui fala, os destinados a serviço público ou estabelecimento. Então, o que é que nós temos aqui? As casas, os imóveis, onde nós temos o Hospital HGE, o prédio do Hospital HGE é um bem de uso especial. A biblioteca pública, os tribunais, o fórum, o CAB, pronto, ali no CAB em Salvador, aqui na Bahia, você tem ali um monte de prédio, todos eles são bem de uso especial, onde tem a Secretaria de Educação, a Secretaria disso, Governadoria, tal, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, as escolas públicas, delegacias, presídios, tudo isso são bens de uso especial. Os móveis, normalmente, são todos bens de uso especial. Então, computadores, os carros, né, as canetas, os papéis, são bens de uso especial, em que pese, normalmente, a gente não fala muito nessa classificação de bens móveis. Né? Não tem como você imaginar um bem móvel que seja de uso comum do povo. No caso dos móveis, a maioria deles são especiais. E um detalhe aqui, a gente já falou das terras ocupadas pelos índios, né, que pertencem à União, e aí cuidado, porque como vai ser terra, floresta, né, tal, aí normalmente a pessoa pensa logo nisso aqui, uso comum do povo. Não é. A terra ocupada pelos índios, que pertence à União, ela é um bem de uso especial, certo? Especial. Então, você tem os bens de uso comum, vocês têm o bem de uso especial. Veja, é possível que, e aí até tem a ver com os dominicais, apesar de eu não ter falado deles ainda, é possível que você tenha troca, entendeu? Um bem que está aqui, ele pode vir para cá, pode vir para cá, o daqui pode vir para cá. Então, assim, são fungíveis, tá? Essa classificação. Quer ver, por exemplo, eu falei aqui de bem de uso comum, eu dei como exemplo praia, né? Mar. Mas a gente tem aqui em Salvador, ali a praia de Inema. Se vocês não conhecem, deveriam conhecer, que é muito bonita aquela parte ali de São Tomé. A praia de Inema pertence à Marinha. E apesar de ser uma praia, de ter mar e tudo, a parte que é de Inema, porque do lado aqui em São Tomé tem um mundo e tem a Inema, né? Coladinho. Aquela de Inema é bem de uso especial, apesar de ser praia. Tá? Então, cuidado assim para não ir também achando que toda praia é de uso comum. Então, você tem que olhar para que ela está sendo utilizada. Você tem ali também aquela parte da praia ali que tem o quartel de Amaralina, também ali é um bem de uso especial, apesar de ser praia. Você não pode chegar, simplesmente estar andando e passar ali na frente do quartel. Né? Então, cuidado para também não ficar de maneira estagnada, assim, pensando que sempre que for praia é isso, sempre que for aquilo é aquilo, não. Porque é possível que você tenha aí a troca dessas categorias, tá? E especialmente, por isso que eu falei antes, com relação aos bens dominicais. O que são bens dominicais? São bens que não estão sendo usados para nada, eles estão desafetados. Então, por exemplo, eu posso ter uma casa, um hospital, se eu fechar o hospital, o prédio vem para ser bem dominical, não está sendo mais usado. Os bens móveis, os carros, se eu pego aquilo ali, jogo no almoxorifado, jogo no depósito, não estou usando mais, aquele computador, aquelas cadeiras, aquele carro, é um bem dominical. Então, esses bens dominicais são os bens que estão desafetados. Exemplo, terras devolutas, terreno de marinha, seus acrescidos. Isso aqui tudo não tem nenhum destino público, não está sendo usado, certo? Então, eu posso ter um bem de uso especial que vira bem dominical.
Aí está lá o prédio, está fechado. Mas eu pego esse prédio e começo a usar para ser a secretaria disso. Aí ele volta para ser de uso especial. Eventualmente, aí é mais difícil, mas eu posso ter um bem de uso comum do povo que venha a ser dominical, né, e vice-versa, tá? Então, assim, você pode ter algumas trocas aí que a gente tenha mais dificuldade de imaginar um exemplo, pode, mas todas as trocas aí são possíveis, em tese. Se a gente vai conseguir pensar ou não pensar no exemplo, não significa que não seria possível, teoricamente, a troca. E aí, já adiantando para vocês, uma coisa que a gente vai falar já já, que é a segunda coisa mais importante, são três coisas que são muito importantes no assunto bens públicos. Primeiro, o conceito. Segundo, essa classificação aqui. E terceiro, as características do bens públicos, que a gente vai falar já já. Mas já adiantando com relação às características, esses bens dominicais aqui, que são os bens desafetados, são eles que podem ser alienados. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre o regime jurídico, e vocês já estão sabendo. Esses aqui são inalienáveis, não posso vender, trocar, dar. Esses aqui são inalienáveis, esses aqui são alienáveis. A gente vai ver já já que para você alienar um bem, você tem que desafetar. Ou seja, ele é um bem de uso comum ou de uso especial, você tem que tirar essas utilizações, tirar a destinação, transforma ele em dominical, e aí, a partir daqui, ele pode ser alienado pelo poder público. Eu tenho lá o prédio do HGE. Aí eu tiro a utilização dele, ele não vai ser mais hospital, construo um outro prédio, levo tudo para lá, fecho lá o prédio. Então, o prédio está lá fechado, não sai mais para nada. Aí ele se transforma no bem dominical, aquele prédio, e ele sendo bem dominical, aí o poder público pode alienar, pode vender. Tá? A gente vai falar sobre isso exatamente agora, mas eu já adiantei. Vou botar aqui, qual é o regime jurídico? Quais são as características dos bens públicos? Características dos bens públicos. Primeira, que foi exatamente a que eu estava falando, inalienabilidade, ou chamado por alguns inalienabilidade relativa, ou alienabilidade na forma da lei. Por que isso? Há muito tempo atrás, a galera só ia dar esse nome aqui, inalienabilidade. Só que qual é o problema desse inalienabilidade? Isso que eu acabei de falar para vocês. Os dominicais são bens públicos e eles não são inalienáveis. São exatamente os bens públicos que podem ser alienados. Aí a galera começou a falar, olha, então não é uma inalienabilidade absoluta, é uma inalienabilidade relativa. Ou é uma alienabilidade na forma da lei. Ou seja, você seguindo o passo a passo da lei, ou seja, transformando um bem em dominical, você pode alienar. Então, a partir daí, hoje, eu diria que a maioria usa esses nomes indicados do que esse daqui, porque realmente você não tem como dizer. Os bens públicos são inalienáveis. Se você disser o bem de uso comum do povo é inalienável, aí está certo. O bem de uso especial é inalienável, aí está certo. Mas os bens públicos, genericamente, não dá para falar que ele é inalienável, porque dentro do conceito de bens públicos nós temos os bens dominicais que são alienáveis, tá? E qual é a forma da lei? Bem, galera, a forma da lei é a licitação, né? A gente tem na lei de licitação, na lei velha de licitação, no artigo 17, na lei nova de licitação, está lá por volta ali do artigo 72, 73, né? Vai até o 75, mais ou menos, como é que se aliena, ok? E a gente até já viu isso aqui. Então, primeira coisa de todas, tem que desafetar. Que no caso de imóveis, eu dou exemplo agora do HGE, tem que ter lei. Desafetação de imóvel é por lei, certo? No caso de imóvel, computador, carro, não. Se ele não está sendo usado, está lá no depósito, almoxorifado já, não está sendo usado há muito tempo, aí já se considera que ele está desalienado ou desafetado, tá? Então, primeiro passo, autorização legislativa, se for para imóveis. No caso de imóveis, não precisa. Segundo passo, avaliação prévia. E aí, tanto faz se é móvel ou se é imóvel. Tá? Tem que ter avaliação prévia. Terceiro passo é licitação. E aqui a gente tem aquela novidade que eu disse a vocês da lei nova. Pela lei nova, tanto faz se é bens imóveis ou móveis,
a licitação é o leilão. Pela lei velha, né? Os imóveis, a licitação é a concorrência, e os móveis é o leilão. Então, essa é a forma da lei. Lembrando que ainda tem a questão da licitação dispensada. São aquelas hipóteses em que a lei proíbe que se faça, né, a licitação, o leilão ou a concorrência na lei velha. Tá? Então, isso é a inalienabilidade. Depois eu tenho uma segunda característica, a imprescritibilidade. Essa está escrito aqui, ó. Você tem vários dispositivos escritos, tá? Você tem no próprio Código Civil, lá no 102, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. 191, parágrafo 1 da Constituição, os imóveis públicos não serão adquiridos por capião. 180, para terceiros, os imóveis não serão adquiridos por capião. Então, veja que nós temos 3 previsões normativas na Constituição, no Código Civil, que dizem eles não estão sujeitos ao uso capião, e isso é o que significa imprescritibilidade. Os bens públicos, eles são inusucapíveis. Ninguém vai adquirir um bem público por estar morando lá dentro há 200 anos, o pai, a mãe, o avô, o bisavô, ter feito benfeitoria, não sei o quê. Se um bem é público, não se adquire por uso capião, certo? Você tem 3 dispositivos para repetir essa mesma ideia. Depois você tem a impenhorabilidade, né, que tem a ver com aquela questão de não poder penhorar. E é aqui, principalmente na impenhorabilidade, que é importante você saber que mesmo um bem sendo de propriedade privada, ele pode, né, ser considerado um bem público, e sendo assim, eu não posso penhorar. Então, naquele exemplo que eu dei lá no início da aula, né, uma casa que eu tenho que eu aluguei para a prefeitura. Se eu tiver uma dívida, o juiz não pode mandar penhorar minha casa, enquanto minha casa estiver sendo usada para a finalidade pública, tá? E aí é por isso, exatamente porque os bens públicos são impenhoráveis, é que nós temos o precatório, certo? O precatório, que é a forma como o Estado paga suas condenações judiciais. Então, toda vez que o Estado é condenado judicialmente, a gente tem o precatório. Por quê? Porque o bem público é impenhorável. Então, o juiz não poderia condenar a União a pagar 50 mil reais de indenização, aí se a União não paga, então penhore lá um bem para garantir os 50 mil reais. Não tem como, o bem público é impenhorável. Então, aí o ordenamento jurídico, lá, né, no artigo 100 da Constituição Federal, criou lá o precatório. E a quarta e última característica, a não onerosidade ou não onerabilidade, tanto faz. Bem, o que é isso aqui? Seguinte, há alguns anos atrás também, nós falaríamos somente dessas 3. Os bens públicos são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. E quando a gente falava de impenhorabilidade, apesar do termo falar claramente aqui de penhora, nós utilizamos essa característica aqui não só para a penhora, para dizer que os bens públicos não podem sofrer nenhuma restrição de direito real. Penhora, hipoteca, anticrese, garantia, nada. Tá? Depois, com o tempo, a galera falou, impenhorabilidade tem a ver com penhora somente. E as outras, aí vem para a não onerosidade. O que é que significa isso aqui? Que os bens públicos, eles não podem ser onerados com nenhum gravame de direito real. Nenhuma restrição de direito real pode recair sobre bens públicos. Simplesmente por um motivo que é muito teórico e pouco prático, mas esse é o motivo. Os bens públicos, eles não podem ser olhados pelo seu valor econômico de mercado. O valor de um bem público é o serviço, a utilidade que ele tem, né, para a sociedade, e não o quanto ele vale. Então, se você não olha por quanto ele vale, ele não pode ser calculado, onerado, para garantir nada, certo? No Código Civil, galera, você vai ter aqui a inalienabilidade, né, essa aqui primeiro, aqui no artigo 100, certo? Você tem aqui a possibilidade dos dominicais serem alienados, por isso que a alienabilidade na forma da lei ou relativa. Você tem aqui a imprescritibilidade, que eu já falei, e aqui aquela questãozinha, que o fato do bem ser gratuito ou retribuído ou pago não faz com que ele deixe de ser de uso comum. Foi o exemplo aqui do retribuído que eu dei dos pedágios, certo?
Agora, uma pergunta aqui, que a gente vai falar mais disso quando a gente for estudar de desapropriação, mas o que eu já estou trazendo aqui é o seguinte: os bens públicos são tudo isso aqui, inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e tal. Mas eles podem ser desapropriados. Um bem público pode sofrer desapropriação, e a resposta para isso é depende. Por que depende? Porque quando a gente for estudar desapropriação, a gente vai olhar na lei de desapropriação que é o seguinte: os bens federais, eles não podem sofrer desapropriação, mas os estaduais e os municipais podem, porque a regra que a lei traz é de cima para baixo. Então, a União Federal, ela pode desapropriar bens estaduais, bens municipais e bens particulares. Os estados não podem desapropriar bens federais, mas podem desapropriar bens municipais e particulares, certo? Os municípios não podem desapropriar nem bens estaduais, nem bens federais. Então, perceba que ninguém pode desapropriar bem federal, somente os particulares. Então, quando você olha isso na lei de desapropriação, essa pergunta, são desapropriáveis bens públicos? A resposta é, se for estadual e municipal, sim. Os estaduais somente pela União, os municipais pela União ou mesmo pelos estados. Agora, os bens federais, não, eles não sofrem desapropriação de ninguém, porque não tem ninguém acima da União para desapropriar. Mas, em todo caso, depende de autorização legislativa, certo? Mas, como eu disse, este é um assunto que nós vamos ver, né, quando nós formos estudar a desapropriação. Não precisa se preocupar tanto sobre isso agora, mas como a gente está falando, né, tem toda uma proteção aí aos bens públicos, né? Tem toda uma questão, então você vai ter essa referência aí da desapropriação. Eu trago aqui uma decisão aí jurisprudencial, é sempre bom estar atento à jurisprudência, falando, né, de ações possessórias, né, já que os bens não são usucapíveis, né, mesmo os dominicais. Um detalhe importante aqui, deixa eu voltar. Galera, a única observação com relação aos dominicais é sobre a inalienabilidade, tá? Os dominicais, ou seja, aqueles que não são usados, são imprescritíveis, ou seja, não pode sofrer uso capião, é exatamente isso que essa decisão está tratando, não podem ser penhorados, apesar de não estar sendo usado, e são também não onerosos, tá? Então, essas três características aqui, a 2, 3 e 4, se aplicam aos três tipos de bens: uso comum, uso especial e dominicais. A única que tem uma observaçãozinha aí é a 1, né? Porque inalienável mesmo, só os de uso comum e o de uso especial. Os dominicais são alienáveis na forma da lei, tá? É exatamente por isso que tem aqui essa decisão aqui, para vocês perceberem que mesmo que dominical, ele não pode, né, sofrer uso capião. Então, a ocupação é sempre precária. Não tem como você pedir uma proteção contra um bem que é público. O bem não é seu. Quem vai pedir a possessória é realmente o próprio Estado, né? Uma decisão que tinha a ver com questão de invasão, né, do STJ. Inclusive, o STJ afastou o direito à indenização por benfeitorias. Essa é uma situação muito delicada, porque imagine que uma pessoa mora, sei lá, 80 anos, o avô morou, passou para o pai, a pessoa recebeu, só que é um terreno, isso acontece muito para a gente, no interior e tal, é um bem federal, é público. A pessoa construiu casa, construiu isso, construiu aquilo, não sei o que, está lá 80 anos que a família mora ali. No dia que a União quiser tirar, veja, cuidado que isso é pegadinha de prova. No dia que a União quiser tirar, perceba, isso não é desapropriação. Porque a União, o Estado, o município só vai desapropriar se a propriedade for do terceiro, né? No caso aí, é uma possessória. Ela está requerendo aí uma reintegração de posse, porque o bem é dela, certo? E, inclusive, a princípio, vocês estão vendo aí que o STJ está dizendo, não tem que indenizar nada. Mas tem minha casa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não tem que indenizar, tá? A princípio, eu não estou dizendo que não é para indenizar. Eu acho que deveria. Mas, a princípio, não. Por quê? Porque eu estou tomando uma propriedade que é minha. Por que eu vou te indenizar? Você, que inclusive estava na ilegalidade. Sobre essa questão do uso capião, aproveitando que eu estou mostrando a vocês jurisprudência, só avisar vocês o seguinte:
eu estou dizendo, né, que não pode usufruir bens públicos, e aí você vai pesquisar, vai estudar no Google e tal, essa coisa, aí você vai ver, né, lá uma decisão judicial dando uso capião de bem público. A gente acha, certo? A gente acha decisões judiciais concedendo uso capião de bem público, é possível que vocês achem, tá? Tem alguns juízes que concedem uso capião, mas essas decisões são só de primeiro grau. Todas elas chegam nos tribunais, vocês estão vendo aí, decisão do STJ, e o tribunal derruba, por quê? Porque bem público é inusucapível, isso é muito claro. Vou voltar aqui. Eu tenho 3 artigos, 2 na Constituição e 1 no Código Civil, para dizer que não estão sujeitos ao uso capião. Mas a gente sabe, né, que juiz acha que é Deus. Né? Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, rasgar a lei e dar. E aí você vê juiz dando uso capião e tal. É uma decisão absurdamente ilegal, porque é uma decisão que está indo contra a lei, não é nem extra, nada, é contra a lei, decisão contrária à previsão legal, certo? Bem, eu, pessoalmente, acho que deveria existir uso capião de bem público. Não sou contra o uso capião de bem público. Inclusive, as argumentações dos magistrados, quando eles concedem esse uso capião, são argumentações muito bacanas, muito bonitas, porque fala de questão social, lembra que o direito fundamental à moradia é um direito social, um direito de segunda geração, fala da questão da dignidade da pessoa humana. Então, assim, existem bons argumentos para se defender, talvez, ser atual, né? Essa questão da imprescritibilidade, isso aí é coisa de um Estado mais autoritário, Estado, aquela coisa tal, né, do Leviatã, algo que combine com o direito constitucional moderno, garantismo, né, e tal. Beleza, eu não sou contra a ideia. Só que a questão é que o caminho a se resolver isso não pode ser uma sentença judicial. O que é que teria que ser feito? Vamos mudar esses artigos aqui. Faz uma reforma constitucional, uma emenda constitucional para mudar esse, uma lei para mudar esse aqui. E aí a gente poderia tranquilamente botar os imóveis públicos, os bens públicos não serão adquiridos para peão, salvo se, 2 pontos. Inciso 1. E aí criar os requisitos. Né? Família em situação de vulnerabilidade social, seja o único bem da família, já está na posse do imóvel há mais de 5 anos, já tenha construído a sua moradia. Enfim, a gente poderia criar um monte de requisito bacana que esses juízes colocam nas sentenças dele. Não tenho nada contra, aliás, acho que a gente deveria caminhar nesse sentido. Não é porque o bem é do Estado, que o Estado, quando a Constituição fala da função social da propriedade, ela não fala a propriedade privada terá sua função social. Ela fala a propriedade atenderá à sua função social, o que significa propriedade pública. Então, não é dado ao poder público, tem um monte de propriedade por aí, não usa, não faz nada, e as pessoas estão morando na rua. A gente tem um grande problema de moradia no Brasil, né, de questões fundiárias, tanto no meio rural, né, a questão fundiária mesmo, ligada à produção de terra, quanto no meio urbano. Inclusive, um pouco antes de eu começar aqui a aula com vocês, eu estava olhando aqui as notícias, né, e vendo aquele padre Júlio Lancelotti, né, lá, Júlio Lancelotti, não dele, né, lá em São Paulo, fazendo um movimento grande essa semana aí, porque em São Paulo, né, o Brasil está em uma frente fria, mas Salvador não faz frio. A frente fria faz mais calor e chuva, molha, mas não faz frio em Salvador. Mas São Paulo está um frio miserável, né, as pessoas na rua. E ele fazendo uma campanha lá para as igrejas deixarem as portas abertas para os moradores de portão. Inclusive, tem até uma situação lá de um camarada lá que ele estava realmente aquecendo e tal, e o camarada morreu, enfim, uma situação muito triste. Então, não acho que bem público tem que ter essa proteção, assim, nunca vai ser prescritiva, nunca vai sofrer uso capião. Eu só discordo absurdamente que esses juízes estejam achando que eles podem
dá uma decisão que é absolutamente contrária ao que está escrito na lei. E outra, esse artigo 102, aliás, esses 3 artigos aí, galera, não tem hermenêutica possível, entendeu? Porque assim, a hermenêutica é legal quando o dispositivo permite, né? Mas qual é a hermenêutica que você vai usar aí para abrir uma exceção numa frase como essa? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Ponto final. Como é que se faz uma hermenêutica? Que loucura é essa, né? Fazer uma hermenêutica. Então, assim, quando você está diante de conceitos jurídicos indeterminados, quando você está diante de dispositivos jurídicos, né, mais abertos, principiológicos, sei lá, mal redigidos, né, que às vezes não deixa a coisa muito clara, mas você tem 3 dispositivos, sendo que 2 estão na Constituição, não é nenhum, porque um argumento bacana que um juiz poderia usar é o seguinte: olha, o Código Civil é inconstitucional, tem dispositivo que proíbe, né, o uso capião de bem público é inconstitucional, que a Constituição garante a dignidade da pessoa humana, garante o direito à moradia, e aí a gente sabe, a gente vai estudar aqui, mas né, alguns aqui já passaram pela faculdade, que existem, né, existe o controle concreto de constitucionalidade, né, o modelo americano de controle de constitucionalidade. Então, o magistrado ele poderia tranquilamente afastar esse artigo 102, aí sim faria sentido. Ele afastar o artigo 102 por inconstitucionalidade, fazendo um controle aí, né, concreto, chamado controle difuso de constitucionalidade. O problema dessa tese é que eu também tenho na Constituição, em 2 artigos, a mesma coisa. E aí eu não posso dizer que a Constituição é inconstitucional. Pode dizer que o artigo 191, parágrafo 1, 133, parágrafo 3º é inconstitucional. Então, não tem como, mesmo por esse caminho, que seria um caminho plausível na minha concepção, se nós não tivéssemos esses 2 artigos aqui, só tivesse só isso aqui, tudo bem. Mas o fato de estar na Constituição inviabiliza até este caminho, certo? Então, só para vocês saberem que vocês podem achar decisões dando aí ao uso capião de bens públicos, isso não é incomum, inclusive, mas que são decisões, né, dentro aí de algum juiz aí em primeiro grau, que acham que, por serem juízes, eles estão, inclusive, acima da legislação. Mas é bem complicado isso, tá? Algumas formas aí de utilização de bens públicos por particular. Como é que um particular pode usar bens públicos, certo? Alguns autores colocam isso aí como classificação também, né? Então, vocês podem achar isso aí como classificação, seria, portanto, uma terceira espécie de classificação, mas não é muito comum cobrar essa classificação, não. Realmente, a classificação que cobra muito é aquela de bens federais, aquele artigo 20, e essa dos bens de uso especial, uso comum e dominicais, tá? Então, como é que um particular pode usar? Primeiro, o uso normal, né? Que é usar de acordo com a destinação principal, seja um bem de uso comum, seja um bem de uso especial. Então, uma praia, ele usar como uma praia, um hospital, usar como hospital, uma escola como escola, né, uma rua como rua. Esse é o uso normal, certo? Uma outra forma seria um uso anormal ou extraordinário, que é quando o particular vai usar, esse aqui é contrário a esse, esses dois aqui são contrários, tá vendo? Quando ele vai usar em desconformidade com a destinação principal. E aí foi aquilo que eu falei, você vai fazer um campeonato de futebol na praia, você vai fazer uma passeata, né, na rua. Então, depende aí sempre de alguma formalização, você tem que ter uma autorização para usar, talvez você vai pagar as taxas e tal. Uma forma também que os outros falam é o uso comum, né, que todos podem usar igualmente. Isso aqui é praticamente sinônimo dos bens de uso comum do povo. Né? Então, alguns autores falam desse uso comum, que é praticamente estar falando dos bens de uso comum do povo, as praias, as praças e tal. Né? Então, muitos nem falam disso, só falam desses 2 aqui. E, finalmente, o que mais me interessa aqui é o uso privativo, que é aquele que realmente vai destoar bastante, porque é quando um particular utiliza em caráter exclusivo um bem público, que pode ser tanto os de uso especial, pode ser o comum, ou mesmo pode ser os dominicais. E aí precisa de prévio consentimento estatal. E disso aqui tudo,
O mais importante para fins de prova é esse tal desse prévio consentimento estatal, porque, que inclusive eu fiz aqui uma tabelinha para vocês, porque isso aqui cai bastante em prova também. Você saber diferenciar, ó, o uso privativo, tá vendo? É esse aqui, ó, o uso privativo. O Estado vai dar uma utilização exclusiva, né? Uma coisa mais de interesse dele. Para isso, eu tenho que ter um prévio consentimento. Quais são as formas que o Estado tem de dar esse consentimento? Aí a gente vem com essa tabelinha aqui. Galera, isso aqui cai bastante em prova no sentido de misturar aí essas coisas, tá? Por isso que eu fiz essa tabela aí, para vocês verificarem, né, de maneira mais didática qual é a diferença, tá? Então, vamos lá olhar um pouquinho aí de cada uma dessas características. Basicamente, a utilização privativa, a utilização particular de um bem público, veja, seja ele dominical, seja ele de uso especial, seja ele de uso comum do povo, certo? Isso aqui se aplica, a princípio, nos três tipos de bens públicos, certo? Você tem três formas. Ou vai ser uma autorização de uso, ou vai ser uma permissão de uso, ou vai ser uma concessão de uso. Bem, como é que eu gosto de lembrar disso aqui? Tá? A autorização é ato administrativo, concessão é contrato. A permissão, vocês vão perceber aqui pelas características, que ela é uma figura híbrida. Tanto que eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não sei se eu concordo com a existência disso aqui. Tá? Os autores falam, as provas cobram, e as características são essas aqui, como as provas cobram. É isso aqui que vocês têm que saber. Mas vocês querem saber minha opinião pessoal? Eu acho que a gente não precisa disso aqui. Somente a existência da autorização e da concessão me parece que já é mais do que suficiente para cobrir todas as hipóteses. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem duas formas dos autores falarem da natureza, certo? Aí vocês percebem que a autorização é considerada um ato administrativo, a permissão imita que a autorização é um outro ato administrativo. Para que eu tenho dois atos administrativos para permitir um particular usar um bem público é que eu não sei. Já a concessão não, é um contrato. Aí eu já tenho que ter algumas coisinhas aqui a mais, certo? Natureza 2. A autorização, né, é discricionária, e veja que permissão vai acompanhando aqui, até aqui acompanha a autorização. Né? Por isso que, para que eu tenho duas coisas são tão iguais assim? E aí, gente, são coisas que são meio que consequências. Então, esse primeiro aqui, e aqui também no contrato, eles vão fazer com que isso daqui seja uma consequência. Então, se é ato, vem para ser discricionário. Se é ato, é discricionário. Agora, se é contrato, é vinculado. Certo? Então, veja bem, a administração pública aqui, ela autoriza se ela quiser. A mesma coisa aqui. Ela autoriza se ela quiser. Agora, a concessão não. Por quê? Porque é um contrato. Eu preciso ter uma licitação. E o ganhador da licitação aqui, ele passa a ter o direito. Por isso que é vinculado. Eu não tenho uma análise discricionária. Uma vez que a pessoa preenche todos os requisitos e ganha a licitação, o poder público está obrigado a fazer a concessão. Agora, aqui, como é atos administrativos que nós estudamos, são unilaterais. O contrato é bilateral ou multilateral, mas ato é unilateral. Por ser unilateral, é meio que natural, não que todo ato seja discricionário, tá, galera? A gente, quando estuda ato, a gente fala licença, por exemplo, é um ato administrativo, mas não é discricionário. Mas neste caso aqui, e é mais natural que seja assim, o ato ele é discricionário. Por quê? Porque depende da administração pública saber se ela quer conceder ou não, se ela quer autorizar, se ela quer permitir. Na concessão, não, você tem a vinculação. Estabilidade, ou seja, duração do tempo. A autorização, como ela é um ato e ela é discricionária, ela é precária, ou seja, pode ser revogada a qualquer tempo, que é o poder público que discricionariamente, ou seja, por interesse público, oportunidade e conveniência, que vai conceder, mas que também vai manter. Que a discricionariedade não é só na hora de eu conceder, de eu autorizar.
A discricionariedade é na hora de eu autorizar, mas também de eu ficar olhando e verificando se ainda é de interesse público que aquela autorização exista. Aí, na permissão, o problema vai piorando. Tá? O primeiro problema é tem um ato, discricionário, discricionário. Então, para que eu tenho duas coisas? Mas aqui começa a piorar o problema, né? Se é ato, se é discricionário, tem que ser precário. Mas aí a doutrina diz, não, mas veja bem, a gente pode ter uma permissão condicionada, que aí vai ter um prazo. E aí ela vai ficar parecida com quem? Com a concessão. E aí os doutrinadores e a legislação têm que se decidir. Isso aqui é um ato e é discricionário, e sendo discricionário tem que ser precário, ou isso aqui não pode ser um ato, é um contrato e tem que ter prazo. A gente já viu o contrato aqui, e a gente viu que a lei estabelece que todo contrato administrativo tem que ter prazo. Se a concessão é um contrato, tem que ter prazo. Agora, se a permissão é ato, para que ela tem prazo? Então, assim, a permissão ela é tão híbrida, ela é tão esquizofrênica, ela é tão fora de contexto, que a galera começa a viajar na maionese, a bagunçar. Seria muito melhor se os autores dissessem a gente, esquece permissão, não existe isso. A gente tem autorização, se for ato, e tem concessão, se for contrato. Mas, infelizmente, os autores insistem em falar disso e as provas gostam, tá? Nos três casos, aí não tem diferença, pode ser gratuita, pode ser remunerada, isso aí depende do poder público. Isso aí é uma opção do poder público, de saber se ele vai permitir que o particular use de forma gratuita ou se ele vai querer alguma remuneração, né, pela aquela autorização, pela concessão, pela permissão. Aí vem o interesse, e aqui eu tenho um outro problema. Então, para mim, os principais problemas, eu não sei para que eu tenho duas coisas que estão iguais, aqui na questão do prazo, e aqui eu tenho um outro problema. Autorização de uso, e aqui muitos autores vão dizer que essa é a principal forma de você diferenciar a autorização de uso da permissão de uso, é isso aqui. Tá? Então, assim, uma questão prática, uma pergunta, é o principal, é o único critério que parece ser um pouco mais seguro, tá? Naquilo que as questões vão cobrar. Porque se a gente vai raciocinar melhor aqui, vocês vão perceber que eu não sei se é tão seguro assim, mas, para fim de prova, é a melhor forma de você dar diferenciar. Se a questão estiver perguntando, dando uma situação lá, e aí pergunta, tal coisa é uma autorização, letra A, é uma permissão, letra B, é uma concessão, letra C, a concessão você descarta mais facilmente, porque ela é mais diferente, ela é um contrato, tem que ter licitação, né, tem que ter prazo, então aqui é mais fácil de você descartar. Essas duas aqui é que são sempre o bolo, a pegadinha está sempre nessas duas. E a melhor forma de você diferenciar essas duas é isso aqui, certo? A autorização, dizem os autores, e as questões vão muito nesse sentido, que é quando for uma coisa que o interesse é particular que tem interesse de usar. A permissão é por causa do interesse público. Os autores vão dizer isso. As questões vão cobrar isso. Para fins de questão, lembrem disso, beleza? Mas vamos raciocinar aqui um pouco, vamos sair da caixinha. Galera, qual é o ato administrativo? Qual é a coisa que a administração pública pode fazer que não envolva interesse público? Ou seja, como é que eu posso dizer que a autorização administrativa é apenas de interesse particular? Se não envolver interesse público, galera, e sendo discricionário, a autorização será negada. Então, dizer que a autorização é para coisas de interesse, como dizem, exclusivamente particular, ou mesmo primordialmente particular, eu acho que é absolutamente fora da realidade. É isso que os autores vão dizer, e é isso que vocês vão decorar para responder a prova, tá? Mas não faz sentido essa diferença. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que eu não vejo sentido
diferença entre autorização e permissão. Certo? Então, é discricionário. O que é discricionariedade, gente? Discricionariedade é avaliar a oportunidade e a conveniência do interesse público, não é do interesse privado. Então, como é que eu digo que a autorização, o interesse é somente particular, ou mesmo que o interesse é prioritariamente particular? Não tem nada que o poder público faça que o interesse seja prioritariamente particular. Existe um princípio, que é o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, é evidente que a autorização aí, no mínimo, a gente tem que dizer que o interesse é público e privado, beleza. Mas dizer que é exclusivamente privado, particular, ou mesmo que é prioritariamente particular, eu acho que é absolutamente errado. Beleza? E do lado de cá, tem algum problema em dizer que a permissão de uso é no interesse exclusivamente público? Claro que tem. É óbvio que tem. O particular pede para usar por quê? Só para satisfazer o público. Quem é que faz isso? Quem é o filantropo que só faz as coisas para satisfazer o público? Só talvez o padre Júlio Lancelotti que faça isso. Mas não faz sentido. É claro que uma pessoa, quando ela pede para usar um bem público, ela tem um interesse particular também. Então, dizer que permissão é exclusivamente no interesse público também é um equívoco. Se disser aqui que é no interesse público e privado, da mesma forma que aqui, aí faz sentido. Então, perceba que, na prática, os dois não são diferentes, são iguais. Eu tenho que ter a soma dos dois interesses. Nos dois casos. Aqui eu tenho que ter o interesse particular e o público, que é discricionário, e aqui eu tenho que ter o público e o particular. O particular não vai ficar ali de graça. Eu quero usar um bem privado, eu quero usar privativamente o bem público, porque eu tenho alguma coisa que é de meu interesse. E os exemplos que os autores dão são bem complicados. Por exemplo, você quer ver um exemplo clássico aqui de uso particular? Banca de jornal se instala numa calçada, numa praça, eles vão dizer aqui que é autorização de uso. Agora, você quer ver aqui, um exemplo que a galera dá aqui em Salvador, que é a permissão de uso, como é que chama? Os boxes na Ceasa do Rio Vermelho, na Ceazona, seria permissão de uso. Agora, qual é a diferença da banca de jornal para a pessoa ter um box no Rio Vermelho, na Ceasa? Entendeu? Até os exemplos são bem complicados, porque é interesse público ou privado você ter uma banca de jornal. E o box é só interesse público? Porque, segundo a galera, permissão é no interesse público. Né? O cara ele tem um box, ele monta uma vendinha ali na Selva do Vermelho, ele está dando as comidas de graça. Chega lá, pega aqui de graça esse quilo, que é interesse público, quer satisfazer a sociedade. O cara quer ganhar dinheiro com aquilo ali. Então, tem interesse privado também. Certo? Então, é um problema. No caso da concessão de uso, como é um contrato, depende do acerto entre as partes. Então, aí você pode ter só de uso particular, só de interesse público. Aqui é mais tranquilo você dizer que é só um ou só outro. Mas, mesmo assim, no fim das contas, os três aqui, ó, o interesse é híbrido. Você sempre vai ter que ter os dois. O poder público não vai fazer um contrato que não tenha alguma coisa que o poder público queira trazer para concretizar o interesse público. E ninguém vai participar de uma licitação se não tiver um interesse particular. Certo? Então, é a forma mais comum dos autores diferenciar esses dois aqui, principalmente, mas se a gente for sair da caixinha, não é tão simples assim para você botar aqui e cravar, certo? Seguindo aqui a última diferença, autorização. Se é ato, não existe licitação nunca, porque ato é unilateral. E aqui que vem a maior loucura e esquizofrenia da permissão. É ato, mas a regra é licitar se possível. Para que eu vou licitar um ato? Ato é unilateral. Você licita sempre porque é contrato. A gente viu que a licitação ela leva ao contrato. Essa é a ideia da licitação. Então, aqui está tudo certinho, belezinha. Aqui está tudo belezinha. Aqui fica bipolar. Eu não sei quem eu sou. Eu sou uma autorização, sou uma concessão, sou uma permissão. Então, é uma questão bem complicada na prática, tá? Pode ser que por causa disso
alguma questão de prova também termine se complicando um pouco mais. O principal critério, né, é isso aqui, mas se, por exemplo, estiver falando lá que é um ato e meter o licitar no meio, aí você não pode marcar autorização de forma nenhuma, a autorização não vai licitar nunca, porque é ato. Permissão, se é ato, também não deveria licitar nunca, mas os autores vão dizer lá que, se possível, a regra é licitar. Pode não licitar se não for possível. Tá? A concessão de uso aqui, ela corre por fora, aí não tem muito como você atrapalhar a concessão de uso. Certo? Então, galera, muito cuidado aqui com essa tabelinha, ok? Muito cuidado aí, porque é possível que as questões venham trocando uma coisa com a outra, bota um negócio desse para cá, puxa o ato e joga aqui em concessão, fala de licitar para cá, aqui fala que não licita. Então, vai trocar aqui e é muito comum essa situação. Tá? E para fechar por hoje, uma outra coisa também que é possível de se atrapalhar é isso que eu botei aqui numa tabela separada, não é uma tabela, mas também está comparando a cessão de uso para a concessão de direito real de uso. Veja que aqui não é concessão de uso, e nem aqui também é concessão de uso. Então, a primeira coisa é você não atrapalhar nenhuma dessas duas coisas com a concessão de uso que a gente acabou de ver, né? Que é uma questão de utilização privada do bem, para explorar lá qualquer coisa que a pessoa queira explorar, se é direito público, se é direito privado. Mas, além da concessão de uso, nós temos uma coisinha chamada cessão de uso e outra coisinha chamada de concessão de direito real de uso. Você não pode confundir essas três coisas, ok? Mas, normalmente, por isso que eu separei desta forma, a concessão de uso, ela vai tentar, as questões, elas tentam atrapalhar com autorização e permissão de uso, é a tabela anterior. E essas duas aqui, as questões normalmente tentam atrapalhar entre si, não botam a concessão de uso aqui. Então, eu separei, né, nessas duas tabelas, essas três aqui, porque as questões normalmente trabalham com isso aqui de tentar atrapalhar vocês. E dessas duas aqui de tentar atrapalhar. Tá? Mas, se vocês quiserem, posso até depois fazer também, envio para vocês, eu posso fazer uma outra tabela aqui com três. Eu boto a concessão de uso aqui, a cessão de uso e a concessão de direito real de uso. Não é comum as questões usarem a concessão de uso para atrapalhar com essas duas. Agora, entre essas duas é muito comum. E aí eu trouxe as principais características. Não podem, de forma nenhuma, misturar essas coisas, porque são coisas muito diferentes. Bem, para mim, qual é a melhor maneira, que o principal critério para você não atrapalhar? É você lembrar que cessão de uso é entre entidades públicas. Não existe cessão de uso com particular. Então, essa é a primeira e principal diferença para você descartar a cessão de qualquer concessão. Nem a concessão de uso, nem a concessão de direito real de uso. Então, falou de concessão, galera, você tem que lembrar que é para um privado, para um particular. Falou de cessão, é entre o poder público. Então, você tem a União podendo fazer a cessão para os estados, estado para município, autarquia para outra autarquia, união para autarquia. É isso que é uma cessão de uso. É ceder a uma outra pessoa de direito público a utilização daquele imóvel. Somente se aplica aos bens privados do Estado. Quando era essa união concretizar a permissão de utilização gratuita de imóvel seu, em auxílio ou colaboração para uma outra entidade do poder público. E aí essa lei aqui é que regula como é que a União, por isso que eu botei aqui União, porque essa lei é federal, como é que a União pode fazer essa cessão. Certo? Então, cessão não tem nada a ver com as concessões, com as duas. Porque falou de concessão é para privado. Cessão é entre o poder público e o poder público, Estado e Estado.
Então, para diferenciar a cessão, o melhor critério é esse aqui. Ó. Se lembrar disso aqui, sempre. Esse aqui é o melhor critério. E a concessão de direito real de uso, o melhor critério para você diferenciar é essa aqui, as finalidades. Existe um decreto que trata disso, ok? E quando é que o poder público vai utilizar disso aqui? Quando ele quiser uma dessas coisas aqui. Então, ele quer que um privado, e aqui é entre o poder público e o particular, tá? Entre o poder público e o particular, mas o Estado, ele quer especificamente que o particular faça uma dessas coisas aqui. Essa é a diferença entre concessão de direito real de uso para concessão de uso, porque a concessão de uso é o contrato que vai dizer qual é o objetivo da coisa. Eu vou licitar, o particular vai chegar e a gente vai acertar aqui, pode ser interesse privado dele. Isso é concessão de uso. Agora, a concessão do direito real de uso é quando o poder público quer que um particular urbanize, industrialize, que um particular faça uma regularização fundiária, que um particular cultive a terra, que um particular... Então, perceba que é o poder público que condiciona como vai ser usado, para que eu estou permitindo, certo? Então, não dá para confundir concessão de direito real de uso com concessão de uso. Na concessão, o direito real de uso é um objetivo público. O poder público ele tem um interesse. Ele poderia fazer, ou melhor, ele deveria fazer. Mas por uma questão, né, de talvez mais eficiência, o particular ter mais poder aquisitivo, ter mais expertise naquilo e tal, ele vai passar, né, para um particular fazer isso. Ok? Então, galera, não confundam esses três institutos agora, especialmente esses dois entre si, mas, como eu disse, eu vou fazer uma tabela, eu não fiz realmente, porque não é comum cobrar, mas eu vou fazer e mando para vocês lá no Simpa e lá no grupo do WhatsApp, tá? Concessão de uso. Tá? São coisas bem distintas e também são palavrinhas muito parecidas, né? Então, vocês imaginam que, por causa disso, as provinhas, principalmente as provinhas de marcar, adoram embaralhar esses institutos, certo? É isso que nós temos de bens públicos. E com isso nós finalizamos hoje a nossa aula.